Salve, salve galera! Vamos iniciar nossa aula importantíssima, o período entre guerras, a crise de 1929. Período que se situa ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, marcado por uma grande crise que teve como seu epicentro a Bolsa de Valores de Nova York, ou melhor, a crise da Bolsa de Valores de Nova York. A economia estadunidense após a Primeira Guerra ela foi marcada, como você viu quando falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, marcada com grande otimismo, grande prosperidade. Os Estados Unidos ele termina a guerra como uma grande potência econômica. Durante a guerra, os Estados Unidos lucrou muito, vendendo tudo quanto foi coisa para os países aliados, os países que estavam em guerra. Os Estados Unidos não teve guerra no seu território. Isso foi muito bom para ele, né? Porque não teve que gastar dinheiro para reconstruir nada. E lucrou também com o fim da guerra, com os acordos econômicos firmados no pós-guerra. Com isso, os Estados Unidos ele teve como ajudar, emprestar dinheiro para os países que se envolveram na guerra, tanto de um lado quanto de outro. Ele saiu emprestando dinheiro ali, né, para a reconstrução desses países. E tem um ponto que é importante lembrar, que esses países estavam com grandes dificuldades, então tiveram ali um probleminha para pagar esses empréstimos, né? Então daí você já vê um pezinho para a crise, né? Se você empresta dinheiro e não tem esse dinheiro de volta, é um problema. Então, durante esse período, o período entre guerras foi marcado por esse grande otimismo. Então você tem ali um crescimento na produção industrial americana, especialmente automobilística. Você vê aqui, there's no way like the American way, né? Não tem nenhum caminho, né? Não tem nenhum, olha o pessoal de inglês, como o caminho americano, né? American way of life, né? Desenvolvimento do setor de transporte, energia, o crescimento do consumo interno, né? Então a galera estava comprando muito. Os Estados Unidos antes ele dependia muito das exportações, mas você observa, né, que a Europa estava em crise, estava ali com problemas maiores para reconstruir o seu território ali com a guerra. Então ela tinha outras preocupações, não estava consumindo tanto, mas o próprio americano estava consumindo demais. Então houve um crescimento gigantesco interno, né? Então a galera estava comprando muito. Com isso também os Estados Unidos ele teve uma política de empréstimos. Os bancos estavam emprestando dinheiro para a galera abrir empresas, comprar coisas, né? Então houve uma grande expansão de crédito, que teve um problema depois, porque essa galera começou a ter problemas para fazer esses pagamentos, né? Investimento em ações da Bolsa de Valores. Então esse é um ponto principal ali, que eu coloquei um vídeo em anexo que você vai poder entender melhor como é que funciona essa questão da Bolsa de Valores. Então, quiser dar uma pausa, aí então vai lá no outro vídeo, que você vai poder entender melhor como é que funciona essa questão de Bolsa de Valores. Então, os Estados Unidos adotou uma postura de pouca interferência na economia. Isso foi um problema também. Eles tinham essa questão do liberalismo econômico, de o governo não interferir tanto na economia. Então, quando a crise começou, o governo não interferiu tanto, perdeu tempo. Certo? Mas ainda vamos chegar lá. Então, nos Estados Unidos, na década de 1920, o crescente desenvolvimento econômico gerava clima de otimismo. Mesmo sabendo que investir em ações era arriscado, muitas pessoas colocaram todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores, pois para a maioria da população nada indicava uma crise iminente. Então a galera só investia na Bolsa, né? Era um investimento. Se hoje, né, você olha aí nos sites de economia no YouTube, né, nos vídeos, muita gente fala em investimentos ali, era moda no momento, investir na Bolsa de Valores. Dois fatores, no entanto, contribuíram para acabar com esse clima de euforia na economia estadunidense. Então, era o fim da dependência dos países europeus em relação ao capital estadunidense, né? Os países europeus já estavam se recuperando, não estavam precisando tanto dos Estados Unidos. E o enfraquecimento do mercado interno.
No que se refere ao primeiro caso, pode-se afirmar que, apesar das dificuldades, os países europeus foram aos poucos reconstruindo suas economias, retomando inclusive seu desenvolvimento industrial. Esse fator resultou na diminuição da compra de produtos industrializados estadunidenses. Então a indústria americana ficou sem alguns compradores, né? A galera estava comprando menos lá na Europa, porque a própria indústria europeia já estava sendo retomada. Nos Estados Unidos, por sua vez, embora a classe média consumisse em grande quantidade, a classe formada principalmente por trabalhadores urbanos, pequenos agricultores e pequenos comerciantes não conseguia consumir na mesma velocidade. Apesar da queda nas exportações e no consumo interno, as indústrias estadunidenses não reduziram sua produção, né? Ou seja, a galera começou a comprar menos, mas as indústrias continuavam produzindo. Não é como se você fosse vender, sei lá, picolé, produzisse 1000 picolés ali, mas a galera começasse a comprar só, sei lá, 100. Aí olha o prejuízo que você tem. Então todo dia você faz essa produção, mas você está vendendo apenas 100, não está vendendo tudo. Mas você continua produzindo muito. Então isso ali é um problema, é prejuízo. Então a galera não pensou muito bem ali das indústrias, não continuaram produzindo. Isso significava demissões nas fábricas. Aliás, deixa eu voltar aqui. Apesar da queda nas exportações e no consumo interno, as indústrias estadunidenses não reduziram sua produção, pois acreditavam que a economia reaqueceria em breve, o que não aconteceu. Mercadorias se acumularam nas lojas e comerciantes e industriais viram seus lucros diminuírem. Isso significava demissões nas fábricas e prejuízo para as pessoas que haviam investido nas ações dessas empresas. Tais fatores contribuíram para reduzir o consumo e, consequentemente, desvalorizar ainda mais as ações, gerando mais desemprego e alimentando um círculo de crise na economia estadunidense. Então você já vê ali um grande problema. O dia fatídico. Eis que chega o grande dia, 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra. Então, esse foi o dia da quebra da Bolsa de Nova York. Então a gente vai entender ali. Nesse dia, o grande lote de ações à venda na Bolsa de Valores de Nova York não encontrou compradores. Então as ações, um grande volume de ações estava ali à venda, mas não tinha gente comprando. Então se você tem coisas para vender e ninguém compra, é prejuízo, né? Observando isso, né, os investidores ali nas bolsas de valores, vendo aquele monte de ação não sendo comprada, então eles já acendeu um alerta ali, né? Então está acontecendo alguma coisa. Então eu vou colocar logo as minhas ações aqui antes que de repente seja uma crise mesmo, aí eu não consiga vender minhas ações. Então a galera começou a colocar suas ações, todo mundo começou a colocar ação ali para venda e ninguém estava comprando. Então isso gerou um problema gigantesco. As ações despencaram nos seus valores, ninguém estava comprando, né, lá nas negociações da bolsa. A grande disponibilidade de ações à venda, no entanto, contribuiu para desvalorizá-las ainda mais, pois ninguém queria comprá-las. Para muitos cidadãos estadunidenses, a poupança de uma vida inteira havia se perdido. Pessoas que eram milionárias até o dia 23 de outubro acordaram sem nada no dia 24. Ali algumas consequências da crise. Nos Estados Unidos, a crise agravou-se nos anos seguintes. Então, ali até 1932, esses são alguns dados de Leandro Carnal, historiador. Então, 5.000 bancos estadunidenses faliram. De 1929 a 32, 5.000 bancos faliram. A produção industrial do país caíra em quase 50%, a metade. O produto interno bruto diminuiu 1/3. 25% da população estava desempregada. Em alguns locais, esses índices ainda eram bem maiores.
Mas não foi só isso, a crise afetou diversos países além dos Estados Unidos, efeito da economia globalizada que mantinha os países interligados. Foi o caso do Brasil, por exemplo, né? Os Estados Unidos como grande potência, né? Então todos aqueles países que estavam ligados a ele acabaram indo para o ralo também, inclusive o Brasil, que era um grande exportador de café para os Estados Unidos, mas a gente vai falar nisso. Então, esse período é chamado também de a Grande Depressão. Não é depressão de ficar triste simplesmente, né? É depressão econômica, depressão das pessoas, né? Então houve grandes índices de, como foi dito, de desemprego, falências, inclusive suicídios também, né? Então, os efeitos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York foram devastadores sobre a população estadunidense. Como havia muito desemprego, as pessoas pararam de consumir. Sem consumo, as fábricas pararam de produzir, o que gerava mais desemprego. Por exemplo, aqui dá um exemplo, Henry Ford, que é um grande industrial, né, ali no setor automobilístico, passou a vender muitos de seus automóveis já prontos para sucata, para ver se ganhava algum dinheiro. Nos campos, as colheitas apodreciam porque o pessoal não comprava esses produtos. Os agricultores destruíram as produções e os pecuaristas sacrificavam seus rebanhos, pois as pessoas não tinham dinheiro para comprar nem mesmo os bens de primeira necessidade. Nas cidades, a situação de penúria e desespero era a mesma. Então você vê algumas imagens ali clássicas desse período da família ali, da mãe com as suas crianças sem ter onde morar, sem ter o que comer, filas de desempregados ali na porta das empresas. Foi uma situação muito devastadora mesmo, dos piores momentos na história americana e diria até mesmo mundial. Voltando aqui ao caso brasileiro que eu havia mencionado, então os Estados Unidos eram um dos principais compradores do café brasileiro. A gente viu lá no capítulo 1 na política do café com leite, né? Café sendo um grande expoente ali na pauta de exportação brasileira. Então, Estados Unidos entrou em crise, quem ia comprar esse café? Então, houve um grande problema aqui no Brasil também. Então, qual foi uma das soluções encontradas pelo governo brasileiro? Foi comprar, era uma prática que acontecia, comprar grande parte desse café ali dos cafeicultores. Lembra daquela história da lei da oferta e da procura? Né? Então, se eles não exportavam para os Estados Unidos, então ia ficar muito desse café ali disponível e isso iria fazer com que o preço caísse. E esses cafeicultores não iam ter lucro. Então, o que o governo fazia? Né? Então, várias vezes ele fez nesse momento, comprou grande parte dessa produção e incinerou, queimou, jogou fora. Então isso iria equilibrar ali a quantidade de café no mercado interno, inclusive, e não ia baixar tanto o preço do café ali no valor final, né, para a população. Então isso foi uma estratégia para proteger os produtores de café. Certo. Tal situação, né, ainda falando do Brasil, teve reflexos diretos na política brasileira, pois contribuiu para o enfraquecimento da elite cafeeira, né? Perderam dinheiro, perderam poder, e aprofundou a crise política que estava em andamento no país. A República do Café com Leite, que se mantinha no poder desde 1904, entrou em declínio. Assim teve início a nova fase da República Brasileira, marcada pelo governo Getúlio Vargas, que assumiu o poder em 1930. A gente vai ainda ver mais detalhes sobre isso, né, de como Vargas chegou ao poder, né, e acabou com essa história ali da República do Café com Leite. Certo. Se antes o governo americano tinha um pensamento de liberalismo, né, de não interferência do governo nas questões econômicas, agora se fazia necessário, eles viram que era necessário uma interferência do governo para tentar resolver isso. Na verdade, a crise ela se agravou muito por essa demora, na verdade. Então,
houve uma série de políticas para recuperar a economia americana denominada de New Deal, né, que quer dizer novo acordo. A crise nos Estados Unidos se arrastou por anos e se agravou com o tempo, aumentando ainda mais as taxas de desemprego no país. Cresceu a ideia entre economistas e na população em geral de que cabia ao governo a responsabilidade pela crise, por não ter atuado no controle da intensa especulação financeira e na produção excessiva. Logo, se o governo estadunidense tivesse interferido na economia nos primeiros sinais da crise, o desastre poderia ter sido evitado. Nos Estados Unidos, essa nova postura do governo sobre a economia teve início em 1932, ano das eleições presidenciais, na disputa do cargo. Ali, as eleições americanas, vamos resumir isso aqui, né? Então, Roosevelt, que tinha essa ideia, essa postura de maior interferência na economia, ele acabou vencendo. Isso trouxe consequências ali positivas, na verdade. A vitória de Roosevelt marcou uma nova fase na história estadunidense, pois respondia aos anseios da população que acreditava que o Estado deveria intervir na economia sim, para recuperar e acabar com o desemprego. O presidente e sua equipe iniciaram um plano de recuperação econômica, o New Deal, novos rumos, né? novos acordos, a partir de 1933. A atuação do governo priorizou o auxílio social, a recuperação da economia e as mudanças na política econômica que permitiam o fim da Grande Depressão. Então ali o governo investiu muito, tanto para recuperar a economia quanto para ajudar as pessoas, né? Isso a gente pode fazer um paralelo, fazer um comparativo breve com o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Essa crise sendo instalada por conta do coronavírus, ali o governo sendo solicitado para intervir, ajudando as pessoas, ajudando a economia, né? Então não pode deixar nenhum nem outro, né? Precisa tanto ajudar as empresas quanto a população em geral, obviamente. Então os americanos perceberam isso e o presidente fez isso muito bem, o presidente Roosevelt. Uma das primeiras medidas tomadas por Roosevelt foi o estabelecimento de regras para a produção de bens e alimentos, sobretudo nos setores com maior quantidade de excedentes, como a agricultura, petróleo e carvão. Sobre esses produtos eram determinadas as quantidades a serem produzidas, de forma que se evitasse sua falta ou desvalorização, bem como os valores pelos quais deveriam ser comercializados. Roosevelt realizou uma política de empréstimos aos fazendeiros cujas propriedades haviam sido hipotecadas ao longo da crise, com o objetivo de que permanecessem no campo e voltassem a produzir alimentos, né? Então isso foi incentivo para o homem do campo continuar produzindo e vendendo, né, suas produções. Na cidade foi regulamentado algumas leis que beneficiavam os trabalhadores, né? Então muitas das leis que inclusive o Brasil veio adotar posteriormente no governo Vargas, né, e outros países do mundo foram inspiradas ali. Estabelecimento de salários mínimos, jornada máxima de trabalho do operariado, ali a 8 horas, proibição do trabalho infantil nas fábricas, né, que era muito comum nas indústrias, o trabalho infantil, né, e isso tinha como objetivo aumentar o número de trabalhadores necessários nas fábricas. Ali, a partir de 1935, o New Deal priorizou programas de assistência e previdência social responsáveis por amparar os trabalhadores nos casos de doença, desemprego e aposentadoria, né? Então, o objetivo disso era evitar que esses trabalhadores ficassem completamente desamparados, sem renda, durante uma eventual crise, um desemprego. Também estabeleceu-se um imposto sobre as fortunas da galera lá, muito bem sucedida ali dos Estados Unidos, né, para pegar parte desse dinheiro para o governo, para distribuí-los, né? Pelo menos é isso que eles falavam. Apenas em 1938 a legislação garantiu salários mínimos e o limite da jornada de trabalho que foi dito anteriormente. O plano, no entanto, não foi bem recebido
por todos os setores da sociedade estadunidense, né? Os mais ricos não quiseram, né? não viram com os bons olhos todo esse benefício social que foi feito, entre outras questões, né? Enquanto isso acontecia nos Estados Unidos, a Europa passava por seus próprios conflitos internos, né? Então ali você já vê nesse finalzinho, lá na Europa já se formando a Segunda Guerra Mundial, que foi um grande problema que a gente vai ver melhor mais pra frente, mas que acabou gerando lucros para os Estados Unidos e fez com que ele se consolidasse ali como uma potência ainda mais forte até hoje, né? Apesar de ainda estar sendo ameaçado, né? Mas os Estados Unidos ainda é a maior potência econômica, certo? Muito obrigado pela sua atenção, você que chegou até agora. Espero que a gente possa ainda ter outros encontros pessoais e a gente poder se rever e se falar, vai ser muito bom, tá bom? Continue estudando, faça as atividades e você vai fazer uma ótima prova. Esse é um assunto que cai no Enem, então prepare-se, aproveite esse momento para estudar, para aprimorar seus conhecimentos e, enfim, a gente se fala. Um abraço. Tchau, tchau.